Na temporada de Language Not Registered for Generation Barra. Language Not Registered for Generation. O Bayern de Munique encantou torcedores do mundo todo, escrevendo um verdadeiro conto de fadas no cenário europeu. Aquele ano marcou uma virada histórica quando os Leões da Baviera ergueram a prestigiosa Taça dos Campeões Europeus pela primeira vez, após uma final dramática contra o Atlético de Madrid, inaugurando uma era de domínio no continente com 3 títulos consecutivos. Com uma geração de jogadores excepcionalmente talentosos e um estilo de jogo que combinava a disciplina alemã com momentos de brilhantismo individual, eles não só alcançaram o sucesso em termos de troféus, como também se tornaram parte inesquecível da memória de toda uma geração de amantes do futebol. Mas por trás daqueles momentos gloriosos em campo, havia jogadores com destinos muito individuais. Mais de meio século se passou, e o tempo deixou marcas diferentes em suas vidas. Alguns continuaram a conquistar novos patamares como treinadores. Outros escolheram um caminho tranquilo em um canto reservado após a aposentadoria. E alguns tiveram que encerrar sua jornada com uma tristeza imensurável. Vamos relembrar os altos e baixos dos jogadores que formaram a alma da geração de ouro do Bayern de Munique. Sepp Maier, o goleiro do Bayern de Munique naquele ano, não era apenas um goleiro, mas também um artista de reflexos extraordinários. Aus Language Not Registered for Generation Anos, ele atingiu o auge de sua carreira, apelidado de Die Katze von Anzing, o gato de Anzing, por sua agilidade e incrível capacidade de mergulho. Maier era a última linha de defesa, transmitindo total segurança aos seus companheiros com suas defesas espetaculares e seu raro senso de humor e otimismo. Ele não pegava a bola por tensão, mas com alegria. Seu sorriso se tornou um incentivo moral, ajudando o time a superar os momentos mais tensos da temporada. Após a gloriosa temporada de Language Not Registered for Generation, a carreira de Sepp Maier continuou a florescer com a conquista da Copa do Mundo com a Alemanha Ocidental. No entanto, o destino reservou um duro golpe para este goleiro lendário. Language Not Registered for Generation. Um grave acidente de carro o forçou a se aposentar precocemente, encerrando sua trajetória nos gramados, enquanto suas mãos ainda estavam ansiosas para agarrar a bola. Mas Maier não se deixou abater pela adversidade. Ele se tornou treinador e um grande mentor, contribuindo para o sucesso de gerações subsequentes de goleiros, incluindo Oliver Kahn. A vida pessoal de Sepp Maier era tão vibrante quanto seu estilo de jogo. Fora de campo, era um homem alegre, apaixonado por tênis e mágica. Nunca deixou que a glória do passado o abatesse, sempre vivendo com leveza e bom humor. A conexão entre um goleiro excêntrico em campo e um homem otimista fora dele é a prova de sua resiliência. Mesmo quando a vida lhe impõe golpes duros como o acidente de anos atrás, ele ainda consegue sorrir e seguir em frente. Hoje, Aus Language Not Registered for Generation Anos, Sepp Maier continua saudável e tranquilo, um ícone vivo, uma testemunha histórica que acompanha cada passo do Bayern de Munique. Jupp Capelman chegou ao Bayern de Munique como a contratação mais cara da Bundesliga na época. Aus Language Not Registered for Generation Anos, o meio-campista trouxe dinamismo e técnica apurada ao estilo de jogo dos bávaros. Apesar da pressão decorrente do valor recorde de sua transferência, Capelman provou seu valor, contribuindo para o sucesso geral da equipe com sua inteligência e adaptabilidade a diversas posições. No entanto, o que mais impressiona em Capelman não são seus títulos, mas o caminho que escolheu paralelamente ao futebol. Mesmo jogando em alto nível, ele se dedicou aos estudos de medicina. É raro ver um jogador estrela absorto em seus livros após os treinos. Depois de se aposentar, Capelman rompeu completamente com o mundo do futebol profissional para vestir o jaleco branco. Ele se tornou um respeitado cirurgião ortopédico em Rosenheim. A transformação do jogador de futebol mais caro da Alemanha em um médico dedicado é uma história inspiradora de intelecto e perseverança. Capelman provou que jogadores de futebol são mais do que apenas jogadores. Por décadas, ele viveu como um intelectual, dedicando-se à medicina e ao tratamento de pacientes, completamente alheio ao ruído de sua fama passada. Hoje, Aus Language Not Registered for Generation Anos aposentou-se após muitos anos de prática ética, desfrutando de uma vida plena com sua família, deixando um legado brilhante de aprendizado contínuo. Paul Breitner, lateral esquerdo que tinha apenas Language Not Registered for Generation Anos em Language Not Registered for Generation, era um fenômeno peculiar no futebol mundial.
Com seu característico cabelo volumoso e forte ideologia política de esquerda, Breitner recebeu o apelido de O Rebelde. Em campo, ele era um furacão na lateral esquerda, destacando-se tanto no ataque quanto na defesa, possuindo chutes potentes de longa distância e um espírito de luta indomável. A presença de Breitner trouxe ao Bayern de Munique uma energia explosiva, uma personalidade inconfundível dentro de uma equipe altamente disciplinada. A carreira de Breitner, após Language Not Registered for Generation, foi uma jornada tumultuada. Ele se transferiu para o Real Madrid, tornando-se um dos jogadores alemães de maior sucesso na Espanha, e depois retornou ao Bayern para jogar como meio-campista e liderar a equipe durante uma nova fase. Breitner era um jogador inteligente, perspicaz, mas também tenaz. Ele não tinha medo de entrar em conflito com a mídia ou mesmo com companheiros de equipe e treinadores se achasse necessário. Mesmo fora dos gramados, Paul Breitner manteve sua forte personalidade. Atuou em filmes, foi um comentarista de televisão perspicaz e embaixador da marca Bayern de Munique por muitos anos. Sua vida sempre foi vibrante e ele não hesitava em expressar suas opiniões sobre questões sociais e futebol. A franqueza de Breitner, por vezes beirando o extremo, lhe rendeu admiração e inspirou respeito. Hoje, aos Language Not Registered for Generation Honors, Paul Breitner continua sendo uma voz poderosa. Um filósofo de aparência robusta que segue inspirando e participando de debates fascinantes com as futuras gerações. Connie Torstensson chegou ao Bayern em meados da temporada Language Not Registered for Generation / Language Not Registered for Generation e rapidamente se tornou um jogador estratégico fundamental. Aos Language Not Registered for Generation Honors, o ponta-direita sueco impressionou com sua velocidade, objetividade e notável capacidade de marcar gols, especialmente na Copa dos Campeões da Europa. Ele era considerado o amuleto da sorte do Bayern na Europa, marcando gols consistentemente em partidas cruciais e contribuindo significativamente para o triunfo da equipe naquele ano. O estilo de jogo moderno de Torstensson trouxe um sopro de ar fresco ao ataque dos gigantes bávaros. Após 4 anos de sucesso espetacular na Alemanha, conquistando 3 títulos consecutivos da Liga dos Campeões, Torstensson retornou à Suécia para jogar pelo Åtvidabergs FF antes de se aposentar. Em vez de seguir uma carreira de treinador de alto nível, ele escolheu uma vida ligada à natureza e a outras paixões simples. Torstensson dedicou seu tempo aos negócios, à gestão florestal, principalmente, a sua paixão por corridas de cavalos. A vida de Torstensson em sua Suécia natal era tranquila, um contraste gritante com as noites agitadas nos grandes estádios da Europa. Ele encontrava alegria na tranquilidade das florestas e na emoção das corridas de cavalos. Hoje, aos Language Not Registered for Generation Honors, Connie Torstensson ainda é lembrado pelos torcedores do Bayern como uma das contratações estrangeiras mais bem-sucedidas da história, um nórdico discreto que sempre soube brilhar no momento certo. Aos Language Not Registered for Generation Honors, Georg Schwarzenbeck era o mais leal guarda-costas de Beckenbauer no Bayern de Munique. Jogando como zagueiro, ele discretamente eliminava qualquer ameaça potencial, permitindo que Beckenbauer avançasse livremente. Sem jogadas vistosas ou técnica refinada, Schwarzenbeck jogava com força, diligência e espírito de sacrifício. Seu momento mais brilhante foi o gol de empate aos Language Not Registered for Generation Minutos da final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. Um gol inestimável que levou a partida para o jogo de desempate, abrindo caminho para a vitória do Bayern. Foi um momento marcante na carreira de um herói silencioso que sempre permaneceu sob os holofotes. Após se aposentar, Schwarzenbeck escolheu um caminho completamente diferente de seus companheiros de equipe. Ele não se tornou técnico, comentarista ou membro da diretoria de um clube. Em vez disso, Katje, seu apelido carinhoso, retornou a uma vida simples, abrindo uma pequena papelaria em Munique. A imagem do campeão mundial e europeu atrás do balcão vendendo canetas, tinta e livros para as crianças da vizinhança tornou-se um belo símbolo de humildade. O contraste entre seu papel de rocha em campo e o de gentil dono de mercearia fora dele o tornava ainda mais cativante. Schwarzenbeck nunca buscou fama ou glória. Encontrou a felicidade na simplicidade, cercado pela família e vizinhos próximos. Hoje, aos Language Not Registered for Generation Honors, Schwarzenbeck está aposentado, vivendo uma vida tranquila, bem longe da agitação do futebol moderno. Ele é a prova viva de que, depois dos holofotes, a felicidade às vezes se resume à paz de espírito.
Franz Roth. Aus Language Not Registered for Generation Onos. Era o homem a quem o Bayern sempre recorria em jogos importantes. Jogando no meio-campo, ele era apelidado de O Touro por seu físico poderoso e estilo de jogo agressivo. No entanto, o que tornava Roth especial era sua capacidade de marcar gols em finais. Ele era o herói dos momentos decisivos, sempre aparecendo na hora certa com chutes de longa distância imparáveis, como canhões. Em Language Not Registered for Generation, Roth continuou sendo um pilar no meio-campo, pressionando constantemente e desmontando o meio-campo adversário, abrindo caminho para a vitória do Bayern. Após dedicar seus melhores anos ao Bayern de Munique, Roth teve uma breve passagem pela Áustria antes de se aposentar devido a uma lesão. Deixando os holofotes, o Touro escolheu uma vida mais próxima da natureza. Tornou-se empresário de artigos esportivos e dedicou grande parte do seu tempo às suas paixões, caça e pesca. A vida de Roth após a aposentadoria foi tão forte e descontraída quanto seu estilo de jogo, direto e másculo. A impressionante semelhança entre um guerreiro incansável em campo e um homem que amava conquistar o desconhecido fora dele é fascinante em Franz Roth. Ele raramente aparecia na mídia, optando por uma vida tranquila, porém despreocupada. Hoje, Aus Language Not Registered for Generation Onos, Franz Roth permanece saudável e ocasionalmente aparece na Allianz Arena para torcer por seu antigo time, onde será para sempre lembrado como um verdadeiro senhor. Taxa dos campeões europeus pelo Bayern. Gerd Müller, um nome que aterrorizava qualquer defesa. Na temporada de Language Not Registered for Generation barra Language Not Registered for Generation, Aus Language Not Registered for Generation Onos, marcou Language Not Registered for Generation goals na Bundesliga e foi peça fundamental na conquista da Copa dos Campeões da Europa. Sem fírulas ou floreios, Gerd Müller possuía um instinto assassino nato. Conseguia marcar de qualquer posição, com qualquer parte do corpo. Nos espaços mais apertados, era apelidado de Der Bomber, o bombardeiro, por sua capacidade implacável e absolutamente eficaz de destruir a rede adversária. Após se aposentar do futebol, a vida da lenda mergulhou em uma escuridão trágica. O vazio após a aposentadoria o levou ao alcoolismo. Gerd Müller estava perdido, afundando-se na bebida e na solidão. Mas, felizmente, seus ex-companheiros do Bayern, especialmente Uli Hoeneß, não o abandonaram. Eles o ajudaram a superar o vício, deram-lhe um emprego como treinador da equipe juvenil e o ajudaram a reencontrar o sentido da vida. Gerd Müller se reergueu, tornando-se um mentor para gerações posteriores de jogadores como Thomas Müller e Bastian Schweinsteiger. Mas o destino pregou-lhe uma peça cruel. Nos seus últimos anos, ele enfrentou a devastadora doença de Alzheimer. Gradualmente, esqueceu-se das suas memórias, dos seus objetivos e até dos seus entes queridos. Um atacante letal que outrora fizera o mundo lembrar-se dele, agora já não se lembrava nem de si próprio. Essa imagem partiu milhões de corações. E assim, a jornada dessa lenda chegou ao fim. Language Not Registered for Generation de Agosto. The Language Not Registered for Generation. Gerd Müller faleceu aos Language Not Registered for Generation Onos. Sua morte é uma perda imensurável e insubstituível. Mas seu legado, seus recordes de gols e a história de seus tropeços e reviravoltas, graças à amizade e ao companheirismo, permanecerão para sempre como uma das mais belas epopeias do futebol mundial. Viggo Jensen foi o segundo jogador dinamarquês no elenco do Bayern naquele ano, ao lado de Johnny Hansen. Aus Language Not Registered for Generation Onos, Jensen era um jogador versátil, capaz de atuar bem tanto no meio-campo quanto na defesa. Embora não fosse titular absoluto em um time repleto de estrelas, a dedicação, o profissionalismo e a disposição de Jensen para contribuir sempre que tinha oportunidade eram muito valorizados pela comissão técnica. Ele era um jogador de equipe, contribuindo discretamente para o bom funcionamento da máquina do Bayern. Após deixar o Bayern e jogar por vários outros clubes, Jensen teve uma carreira de treinador incrivelmente longa e impressionante. Ele comandou inúmeras equipes na Dinamarca e na Alemanha, tornando-se um mentor dedicado, transmitindo sua experiência e filosofia do futebol alemão para gerações de jovens jogadores. Sua vida se entrelaçou com o campo, mas em um novo papel, o de armador e líder. Sem o glamour e o brilho do esporte, a carreira de Viggo Jensen é um testemunho de perseverança e amor pelo jogo.
Ele personifica o espírito dos verdadeiros apaixonados por futebol, dedicando toda a sua vida ao esporte mais popular do mundo, sem buscar reconhecimento excessivo. Hoje, Aos Language Not Registered for Generation Anos, aposentado dos gramados, ele mantém sua mente afiada e a paixão ardente pelo futebol, vivendo a vida simples de um veterano dos campos. Franz Beckenbauer era a alma, o coração e a mente do Bayern de Munique em Language Not Registered for Generation. Aos Language Not Registered for Generation Anos, ele redefiniu o papel de um zagueiro ao jogar como líbero, não apenas sendo sólido na defesa, mas também liderando o jogo e avançando no ataque com a compostura e a dignidade de um imperador em seu reino. A calma de Beckenbauer, sua excelente visão tática e seus passes precisos com a parte externa do pé se tornaram o padrão de beleza do futebol, contribuindo para a ascensão do Bayern à glória europeia. Após aquela temporada histórica, a carreira de Beckenbauer continuou sendo uma sequência de sucessos estrondosos. Ele jogou nos Estados Unidos pelo New York Cosmos ao lado do rei do futebol, Pelé. Depois retornou à Alemanha e conquistou mais títulos com o Hamburgo. Mas seu legado não terminou aí. Beckenbauer tornou-se treinador, levando a Alemanha Ocidental à vitória na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, e depois se tornou presidente do Bayern de Munique, transformando o clube em uma potência global, tanto financeira quanto esportiva. Ele foi o homem mais poderoso do futebol alemão, o homem que trouxe a Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation para casa, um símbolo de sucesso absoluto. A vida de Beckenbauer parecia um mar de rosas, mas ele também enfrentou turbulências pessoais e controvérsias relacionadas ao seu estilo de gestão nos últimos anos. Mesmo assim, aos olhos de seus fãs, ele permanece um ícone imortal, um homem charmoso e elegante que dedicou toda a sua vida ao futebol. O glamour dos gramados parece ter permeado sua vida, transformando-o em uma figura pública, alguém que nunca teve descanso. No entanto, essa jornada gloriosa chegou ao fim. Language Not Registered for Generation de Janeiro de Language Not Registered for Generation. Franz Beckenbauer faleceu aos Language Not Registered for Generation anos, após uma longa batalha contra a doença. A morte do imperador deixou um enorme vazio no mundo do futebol. Ele se foi, mas seu legado de elegância e uma filosofia futebolística à frente de seu tempo viverão para sempre. Herbert Zimmermann era apenas um promissor meio-campista de Language Not Registered for Generation Anos, cotado para ser um digno sucessor da próxima geração. Embora suas aparições na temporada de Language Not Registered for Generation / Language Not Registered for Generation tenham sido limitadas, treinar e jogar ao lado de lendas ajudou Zimmermann a amadurecer rapidamente. Ele possuía velocidade e boa técnica individual, o que prometia um futuro brilhante. No entanto, a carreira de Zimmermann foi posteriormente marcada por lesões persistentes. Ao deixar o Bayern de Munique para jogar no FC Köln, ele desfrutou de anos mais bem-sucedidos, chegando a ser convocado para a seleção nacional. Mas as dores no joelho o impediram de atingir o auge de seu talento. Zimmermann foi forçado a se aposentar mais cedo do que o planejado, deixando muitos torcedores decepcionados. Após se aposentar do futebol, a vida de Zimmermann foi repleta de altos e baixos. Ele lutou para encontrar o equilíbrio depois de deixar os holofotes tão cedo. As dificuldades de adaptação à vida sem o futebol são desafios enfrentados por muitos jogadores, e Zimmermann não foi exceção. Hoje, aos Language Not Registered for Generation Anos, ele leva uma vida tranquila, raramente aparecendo em público. Sua história é um lembrete sombrio que nos faz refletir sobre a dura realidade do esporte de elite, onde o talento por si só, às vezes, não é suficiente sem boa saúde. Johnny Hansen foi uma presença dinamarquesa notável naquele elenco alemão repleto de estrelas. Aos Language Not Registered for Generation Anos, jogando como lateral direito. Hansen trazia solidez, disciplina e uma mentalidade tática nórdica. Ele não era um lateral ofensivo extravagante, mas sua compostura e posicionamento inteligente eram peças indispensáveis que ajudavam a defesa do Bayern a resistir aos ataques implacáveis dos adversários. Hansen abriu caminho para a onda de jogadores dinamarqueses de sucesso na Bundesliga que se seguiu. Após deixar o Bayern de Munique em Language Not Registered for Generation, Johnny Hansen retornou à sua Dinamarca natal e continuou jogando pelo Vesle BK por mais alguns anos antes de se aposentar.
Em vez de seguir carreira no futebol profissional após a aposentadoria, Hansen optou por trabalhar na administração pública local. Sua vida transcorreu tranquilamente, sem escândalos ou alarde, assim como seu estilo de jogo, eficiente, porém discreto. A transição de astro do futebol europeu para um dedicado funcionário público é um ponto de virada interessante. Ela demonstra o pragmatismo de Hansen, sua capacidade de equilibrar paixão e vida cotidiana. Ele sempre manteve boas relações com o Bayern de Munique e frequentemente comparece aos eventos comemorativos do time. Hoje, aos Language Not Registered for Generation Honors, Johnny Hansen desfruta de uma aposentadoria tranquila na Dinamarca, relembrando com orgulho uma carreira gloriosa, na qual ajudou a moldar a história do gigante bávaro. Language Not Registered for Generation. Uli Hoeneß era um furacão na ala direita. Aos Language Not Registered for Generation Honors possuía uma velocidade incrível, comparável à de um atleta de atletismo jogando futebol. Ao lado de Gerd Müller, Hoeneß formou uma dupla de ataque devastadora. Marcou 2 gols na partida de desempate da final contra o Atlético de Madrid, contribuindo significativamente para a conquista histórica do campeonato. A paixão, a inteligência e o desejo ardente de vencer de Hoeneß eram evidentes em cada passo que dava. No entanto, a carreira de jogador de Hoeneß terminou tragicamente aos Language Not Registered for Generation anos, devido a lesões crônicas no joelho. Mas quando uma porta se fecha, outra se abre, e ele se tornou CEO do Bayern de Munique com apenas Language Not Registered for Generation anos. Com sua brilhante visão para os negócios, Hoeneß transformou o Bayern de um clube endividado em um dos impérios mais poderosos do mundo. Ele é o pai da prosperidade que o Bayern desfruta hoje. A vida de Uli Hoeneß foi um filme de ação, com todos os seus altos e baixos. Do auge da fama à prisão por um escândalo de sonegação fiscal e depois um retorno triunfal aos torcedores para reerguer o time. Ele era um homem poderoso, controversial, mas compassivo. Alguém que sempre estendeu a mão a ex-companheiros caídos, como Gerd Müller. Hoje, aos Language Not Registered for Generation Honors. Mesmo aposentado e ocupando o cargo de presidente honorário, a sombra de Uli Hoeneß ainda paira sobre a Allianz Arena. Ele é um exemplo de força de vontade inabalável, um homem que jamais se rende diante da adversidade. Bernd Gersdorf chegou ao Bayern de Munique como um atacante promissor vindo do Eintracht Braunschweig. Aos Language Not Registered for Generation Honors, esperava-se que ele dividisse a responsabilidade pelo ataque com Gerd Müller. Embora tenha feito apenas Language Not Registered for Generation jogos e marcado Language Not Registered for Generation goals na temporada de Language Not Registered for Generation / Language Not Registered for Generation, Gersdorf ainda conseguiu deixar sua marca na equipe campeã. Ele era um jogador tecnicamente talentoso e inteligente, mas talvez a sombra de outras estrelas do ataque o tenha impedido de permanecer em Munique por muito tempo. Após apenas uma temporada, Gersdorf retornou ao seu antigo clube, o Braunschweig, e depois se mudou para os Estados Unidos para jogar, antes de encerrar sua carreira na Áustria. Depois de se aposentar, Gersdorf não seguiu carreira como treinador, mas se aventurou na gestão. Trabalhou na indústria de cassinos e tornou-se diretor de um cassino em Salzburgo, na Áustria. A incursão de Gersdorf no entretenimento e na gestão de cassinos é um destaque interessante na diversificada trajetória dos ex-jogadores do Bayern. Ela demonstra a versatilidade e a capacidade de adaptação de Gersdorf. Embora não seja a lenda mais brilhante, ele ainda assim teve uma vida bem-sucedida e próspera. Hoje, aos Language Not Registered for Generation Honors, Bernd Gersdorf vive uma vida confortável, desfrutando dos frutos do seu trabalho e, occasionalmente, relembrando a temporada mágica da qual fez parte da história.